Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Davi Domenicali. Esse aqui é o canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos. Nós iniciaremos agora uma série de estudos que corresponde ao curso bíblico teológico, curso bíblico teológico da Igreja Batista Fraternidade, igreja na qual eu sou pastor titular pela graça de Deus. E esse curso, ele tem um acompanhamento, né, com aqueles que são inscritos, os alunos que são inscritos aí oficialmente, né, nós atendemos os membros da igreja que querem estudar conosco. É feito um acompanhamento online, mas você que não faz parte da Igreja Batista Fraternidade, você pode também participar desse curso. Oficialmente, ele tem início dia 19 de fevereiro de 2024. 19 de fevereiro de 2024, ok? Começa o nosso curso oficialmente. O vídeo já está disponível. Esse aqui é o primeiro vídeo de vários outros vídeos que virão. E aí você pode, se você tem interesse, não é da Igreja Batista Fraternidade, se você não é membro, mas tem interesse em fazer esse curso, tem aí esse número de WhatsApp que eu estou deixando aí, tá? Você pode entrar em contato com a gente através desse número aí que eu estou colocando, que é o WhatsApp oficial da Batista Fraternidade. E através desse WhatsApp você vai fazer solicitação de participação do curso. Aí nós vamos encaminhar você para um grupo de estudo no WhatsApp também, aonde você vai ter acesso às informações e poderá ter esse acompanhamento online com o nosso curso, tá? Então tá aí o número, se você tiver interesse é só você enviar o WhatsApp, ok? Lembrando que esse curso é básico, tá? Nós teremos uma duração de um curso de mais ou menos aí um ano, tá? Mais ou menos, um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Serão liberados de 1 a 2 vídeos por semana no YouTube mesmo, aqui no canal Degustação Teológica. Inclusive eu peço que você se inscreva no canal, né? Que você curta, que você compartilhe. Porque mesmo quem não participa do curso tendo acompanhamento com a gente, as informações aqui são úteis, principalmente para aqueles que não têm nenhum contato com a Bíblia ou estão começando agora, né, a conhecer um pouco mais das Escrituras. Esse vídeo vai ser muito útil, esse vídeo e esse curso bíblico online, ok? Lembrando que é uma parceria com a nossa igreja e aqueles que são inscritos, ao término do curso, estarão recebendo um certificado, né, de participação do curso bíblico da IBF, Igreja Batista Fraternidade. Ok, pessoal? Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho mais. Já falei que sou pastor titular da Batista Fraternidade, mas eu sou teólogo também, tá? E professor de teologia há algum tempo. E espero poder ajudar você nessa caminhada, que é uma caminhada prazerosa, tá? Tendo um encontro aí com os textos bíblicos e também com o pensamento teológico, o fazer teologia, tá bom? A nossa grade será a seguinte, tem aí o que nós vamos estudar durante esse período todo. Tem aí no seu visual a grade, nós vamos estudar essas matérias aí, ok? Estudaremos estas matérias aí, tá? É a grade do nosso curso, beleza? Muito bem. E para começar então, nós damos o pontapé inicial com a introdução à bibliologia. A primeira matéria é bibliologia. Lembrando que esse curso, queridos, é um curso de preparação para a formação de obreiros, para preparo, né, de cristãos
para a aplicação da teologia na sua vida prática, né? Na sua conduta diária, na sua prática diária, no seu pensar diário. Então, o curso é um curso básico de teologia, um curso básico de Bíblia, tá? Com fundamentos de teologia, e é útil para a formação dos membros de uma igreja ou de você que é cristão, né, e quer se aperfeiçoar, ok? Lembrando que o espírito do canal, que é degustação teológica, existe também para que você que quiser se aprofundar na teologia e ir um pouco mais além do que aquilo que nós vamos estar colocando aqui, ao terminar esse curso, né, você pode então ingressar aí num seminário de teologia, né, ou numa faculdade teológica, onde você pode avançar em seus estudos, se aprofundar um pouco mais. Beleza, pessoal? Bom, então nossa matéria aqui é bibliologia. Nós vamos fazer uma introdução, porque nosso curso é um curso de introdução, ok? Nós vamos ver várias disciplinas aqui que são importantes, mas sempre de um caráter introdutório, né? Mostrando quais os fundamentos de cada disciplina aqui, que é fundamental para um cristão saber sobre estes assuntos. Beleza? A primeira coisa é bibliologia, né? Que é a matéria que a gente vai estudar. O que é que a gente estuda na bibliologia? A gente estuda aqui a estrutura, né, das escrituras sagradas. Nós vamos estudar a estrutura da Bíblia, que a Bíblia Sagrada é o livro sagrado, né? É o livro de orientação, de fé e prática dos cristãos, ok? Então nós vamos conhecer a história de como se formou esse livro, sobre sua inspiração, sua autoridade, né? Suas traduções, as principais traduções, como isso aconteceu, né? E alguns pontos aí importantes para você conhecer um pouco mais da estrutura e organização desse livro. É isso que estuda a disciplina ou a matéria bibliologia dentro da teologia, ok? Então vamos lá, né? Eu vou pegar aqui uma Bíblia, vou pegar uma aqui que está perto de mim. Espera aí. Bom, peguei uma Bíblia Sagrada. Então esse é o livro, essa aqui inclusive é uma Bíblia de estudo, né? Essa aqui é uma versão século 21, Almeida 21, né? Aqui, essa aqui é da editora Agnus, tá? Lógico que tem muitas outras Bíblias, né? Mas o texto é o mesmo, tá? A Bíblia é uma só, não existe várias Bíblias. O que existem são as versões, né? E depois, mais adiante, nas aulas, a gente vai falar sobre essa questão das versões, tá bom? Mas a Bíblia está aqui, tá? Então, esse é o livro maravilhoso que nós vamos estudar nessa disciplina. Aliás, vamos falar da estrutura, da formação. Como é que esse livro chegou, né, impresso desse jeito até a gente, tá bom? Quando começou a ser escrito, quando terminou de ser escrito, enfim. Hoje nós temos até formato digital, né? Nós temos aí aplicativos de Bíblia. Eu mesmo uso também no meu celular, muito bom. Pessoal, então vamos lá. Lembrando vocês que antes de eu sair falando aí da bibliologia, quero mostrar para vocês 3 livros que, quando vocês puderem, podem ter acesso, que vai ser interessantíssimo para vocês, tá? O primeiro deles aqui é esse aqui. A inerrância, tá, das Escrituras. A inspiração e a inerrância das Escrituras, tá bom? Esse aqui é escrito pelo professor, né, doutor Hermes Maia Costa, tá? Tá aí, é pela editora Cultura Cristã, tá? Tem um cunho aí bem presbiteriano, né, esse livro aqui. Mas esse livro é muito bom para você estudar sobre a escritura, sua inerrância, sua inspiração. Tá bom? Muito bom. Então esse é o primeiro livro. O outro livro é esse aqui.
A Bíblia Sem Mitos, tá certo? É uma introdução à crítica do texto. É muito bom. Esse aqui é do Eduardo Arens, tá? Esse aqui é pela editora Paulus, tá certo? Ele é um livro já católico, mas é muito bom. O Eduardo Arens, ele é expert, né? Tem uma formação profunda nas línguas originais e aqui ele traz bastante coisa interessante na formação da Bíblia, tá? Então esse é outro livro, se você puder um dia compre, que vai ampliar aí seus conhecimentos, tá? E o outro, esse aqui, pela editora Sinodal, né? Ele está em parceria com a ESTE, que é a Escola Superior de Teologia, lá de São Leopoldo, né? Essa aqui é uma faculdade luterana, tá? Tem uma parceria com o curso de teologia da Universidade Luterana e pela editora Sinodal, tá bom? Esse livro aqui, ó, A Formação do Antigo Testamento. Ele é bem fininho, mas é muito interessante, tá? Para você agregar mais conhecimento aí, tá bom? Esse aqui é do Rolf Handdorff. Né? É um nome aí alemão, né? Esses nomes de alemães aí, esses alemães, né? Tem os nomes aí bem difíceis para nós que somos aqui brasileiros, né? Pronunciar, né? Para nós é um tanto quanto estranho. E tem um outro livro também, pessoal, eu acho que é do Norman Geisler, eu não tenho certeza, mas eu vou pôr daqui a pouco na tela, porque eu não tenho mais esse livro. Esse livro aí é um livro que eu usei há muitos anos atrás, lá em 2006, 2007, quando eu fazia seminário de teologia. É um livro chamado Introdução Bíblica. É o nome do livro, estou lembrando de cabeça aqui, tá? Eu creio que seja pela editora Vida. Se tiver certinho as informações, tá aí na tela aí, tá? Esse livro aí. Esse também é muito bom para você ter. Essa introdução bíblica que eu acabei de falar. Beleza? Bom, uma vez apresentando a grade, uma vez apresentando o que é que nós vamos estudar nessa disciplina, bibliologia, e apresentando esses livros como material de apoio, né? Nós vamos então começar o nosso estudo. Ok, pessoal? Se você puder ter um caderno, para você colocar aí bibliologia, primeira matéria, bibliologia, e você ir anotando as coisas que você vai aprendendo aqui, é muito bom, tá? Claro que o vídeo vai estar sempre disponível no YouTube, mas se você anotando, ajuda muito você a aprender, porque na hora de fazer, se você não está só assistindo o vídeo, mas faz parte, né, do grupo de estudo que fez a inscrição, na hora de fazer uma provinha, porque quem faz a inscrição, ao fim de cada matéria tem uma prova que envia para a gente por e-mail, um questionário que responde por e-mail. As suas anotações vão ajudar muito você a responder o seu questionário, tá? Para obter uma nota aí legal, satisfatória, para avançar para a próxima matéria, né? E é legal que você guarde um material escrito de estudo com suas próprias anotações, que vão servir para você aí futuramente ensinar alguém, ou de vez em quando pegar aquele caderno e tirar umas dúvidas ou relembrar alguma coisa. Então fica a dica, caderno, caneta, bora anotar, bonitinho, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, a Bíblia, eu já disse, é o nosso livro de fé, de prática, né? É o nosso livro de orientação para a vida e orientação espiritual, beleza? Então, o livro sagrado para os cristãos é a Bíblia, ok? Agora, o que significa o nome Bíblia? Por que chama Bíblia? Né? Por que o nome aí é Bíblia? Certo? Bom, aí é bem simples, ok? Se chama Bíblia, pessoal, porque ele deriva, essa palavra Bíblia deriva de uma outra palavra grega, que é o termo biblos. Esse termo biblos, que significa livros, ok? E tem um diminutivo, o diminutivo de biblos, né, é biblion. Biblion significa pequeno livro.
Se você colocar para o latim o mesmo termo, vai para Bíblia, que é o plural. Bíblia está no plural, então é uma coleção de pequenos livros. Isso que significa Bíblia. Livros, ou pequenos livros ou coleção de pequenos livros. É o que significa a Bíblia. Por quê? Porque dentro dela, né, dentro desse livro aqui, certo? Estão muitos livros, pequenos livros. Livro de Gênesis, livro de Êxodo, livro de Números, né? Livro de Josué, livro de Samuel. Aí depois você tem lá, vamos lá para o Novo Testamento, Evangelho de Mateus, livro dos Atos dos Apóstolos, né? Depois tem as cartas de Paulo. Então você vê que são vários escritos, pequenos escritos, reunidos para formar um livrão desse tamanho aqui, ó, tá? Então, a palavra Bíblia significa pequenos livros reunidos, ou a coleção aí de pequenos livros. Beleza? Esse é o significado da palavra Bíblia, que deriva do termo biblos, tá? Que tem o seu diminutivo para biblion. Beleza, pessoal? Bom, uma vez dito isso, você já sabe então o significado. Por que a gente diz que se chama Bíblia, esse livro aí? Beleza? Bom, e a Bíblia ela é composta por duas partes. Ela é composta pelo Antigo Testamento e o Novo Testamento. Certo? A palavra testamento pode ser também substituído por aliança ou concerto. Então Deus tinha uma antiga aliança com o seu povo, certo? Que era através das suas leis, dos seus pactos. E ele vai então depois fazer uma nova aliança, que também é um pacto, mas através do sangue de Jesus, que dá abertura ao novo pacto, né? A nova aliança. Aliás, o nome testamento aí, né? Pode ser pacto também, tá? Então é um antigo pacto, novo pacto, né? Antiga aliança, nova aliança, tá bom? Então o Antigo Testamento vai até Jesus, a partir de Jesus dá início ao Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto com Deus em Jesus Cristo, tá? Que sela aí esse pacto com o seu próprio sangue, tá bom? Depois, em outras matérias, nós vamos nos aprofundar nessas questões, como a matéria, por exemplo, de Cristologia, e vamos falar um pouco sobre isso aí, que é importante, tá bom? Muito bem. Aí, o que é que o Antigo Testamento conta pra gente, né? O que tem lá nos livros do Antigo Testamento? Bom, o Antigo Testamento, ele fala da origem do mundo, né? Como Deus criou todas as coisas. Ele mostra como aconteceu a queda do homem, como é que o pecado entrou no mundo, a morte, o mal entrou no mundo. E também ele vai contar a história da formação do povo hebreu e, posteriormente, a formação da nação de Israel, porque há uma diferença entre povo e nação, tá? Então, do povo hebreu, Deus levanta a nação israelita, tá certo? E aí a gente vai ver a história, né? Futuramente vamos estudar a história de Israel, mas é disso que trata o Antigo Testamento, tá bom? A formação do mundo, a queda do homem, pecado como entra no mundo, né? A maldade, como ela é gerada no mundo. Aí vem Deus levantando um povo, o povo hebreu. A história desse povo hebreu é revelada aqui no Antigo Testamento. Desse povo hebreu, Deus vai levantar uma grande nação que é Israel, tá certo? E é também no Antigo Testamento que nós vamos ver o pacto de Deus com o seu povo, tá? Nós vamos ver Deus dando as leis e se revelando ao seu povo como um Deus único e um Deus moral, tá? E nós vamos ver então também as promessas de salvação para o povo de Deus, o povo hebreu, e também para todos os povos do mundo. E isso vai se cumprir lá no Novo Testamento, em Jesus Cristo, que é a promessa do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento também está cheio de profecias
apontando para Cristo. Então, todo o Antigo Testamento revela o plano de salvação em Jesus, que só haveria de acontecer tempos depois com a vinda e a encarnação, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme narram os textos do Novo Testamento. Tá bom? É isso. Agora, o Novo Testamento, o que ele faz? O Novo Testamento, a Nova Aliança, né? Esse Novo Testamento vai trazer aí os relatos sobre a história de Cristo, né? Sobre a história da igreja, como Cristo ele vem ao mundo, né? Como é que ele se revela aos homens, vai mostrar aquilo que Jesus fez por nós, o seu sacrifício na cruz, derramando seu sangue para perdoar os nossos pecados, e é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, beleza? E aí a gente vai ver também a formação da igreja, e a história da igreja, né? E as primeiras viagens missionárias. Nós vamos ver o evangelho sendo expandido, inicialmente ali em algumas regiões, e ali dá-se início à história da igreja. É também no Novo Testamento que a gente vai ver o cumprimento também da descida do Espírito Santo sobre a igreja, né? Sobre o povo de Deus, tá certo? Por isso que a gente vai ver aí no Novo Testamento, né? As ações do Espírito Santo na vida dos apóstolos e de tantos outros que se entregaram ao Senhor, beleza? Então, o Novo Testamento também revela o plano de salvação, né, em Cristo, e também nos apresenta as doutrinas, né, que nós devemos aprender para viver segundo os propósitos de Deus em Jesus Cristo. E por fim, chegamos em Apocalipse, que fala do final dos tempos, o fim do mundo, né? Então, se lá no Antigo Testamento o livro tem seu início, mostrando a criação do mundo, né? E como o mal começa a vencer o bem através da queda do homem, o Novo Testamento termina com o Apocalipse, que significa revelação, né? Mostrando o fim de todas as coisas, o desfecho da história humana, aonde o bem triunfa sobre o mal. E Cristo é vencedor e o seu povo, a igreja, é vencedora com Cristo. Tá bom, pessoal? Então, aí deu um panorama aí do que é que trata Antigo e Novo Testamento. Beleza? Bom, a Bíblia, ela tem um total aí de 66 livros, juntando o Antigo com o Novo Testamento. São 66 livros, ok? São 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros ou cartas no Novo Testamento. Totalizando aí, então, 66 livros. Beleza, pessoal? Esses livros, eles têm uma classificação. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, os livros são classificados em uma ordem, tá? Como que é essa ordem? Vamos lá. O Antigo Testamento, que é composto por 39 livros, ele é dividido assim. Primeiro tem a Torá. Torá é uma palavra hebraica que significa lei, ok? Trazendo pra gente aqui, né, no grego, usaram um termo, alguém desenvolveu um termo para se dirigir a esses livros da lei, ok? Então, nós chamamos esses 5 primeiros livros da Bíblia, o que é a lei para o judeu, nós chamamos aqui de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, Pentateuco significa literalmente 5 livros, ok? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. São os livros que compõem a lei, a Torá. E são esses livros que são chamados de os escritos de Moisés. Por quê? Porque tem muita coisa que Moisés escreveu ali, tem outras coisas que não foi Moisés que escreveu, mas que complementam o que Moisés escreveu e são relatos das coisas que Moisés disse ou ensinou. Ok? Então, que fique muito claro. É isso que trata
o Pentateuco, a lei, ok? Então a primeira coisa são os 5 livros da lei, que é o Pentateuco. Depois disso, a gente tem seguindo, né, dando sequência a essa classificação, o Antigo Testamento ele vai trazer os livros históricos, tá certo? Que vão falar aí da história da formação de Israel, a origem do pensamento nacionalista de Israel, tá? Levando o povo para monarquia, né? Dando estrutura para se formar uma nação que tem rei, que tem toda a estrutura de uma nação com monarquia, tá certo? Então, começa em Josué, que é a entrada do povo na terra prometida, depois que o povo saiu do Egito como escravo, tá certo? Depois que Moisés morre, então o Josué dá início a essa entrada na terra com o povo. A partir daí, começa-se então a narrar a história do pensamento nacionalista de Israel, a partir do momento que eles têm uma terra, a partir do momento que eles estão indo para a sua terra, terra prometida, a terra que Deus deu para eles se estabelecerem e formarem uma nação. Beleza? Aí a gente vai passar pelos tempos dos juízes, né? Até chegar Samuel, né? O profeta, né? E aí a gente vai ver então a formação da monarquia com o livro dos reis, livro de crônicas. A partir de Samuel a gente vai ver já a estrutura da monarquia, né? Porque ali em Samuel estão os relatos ali dos 2 primeiros reis de Israel, né? Que é o Saul, né? O primeiro rei, que governou 40 anos. Depois Davi, o grande rei, né? Segundo o coração de Deus, que governou também 40 anos. E aí a gente vai dar sequência na história com Salomão. Depois vem a divisão do reino. Aí já é a história de Israel para a gente estudar numa outra matéria. Mas os livros históricos vão falar disso aí, de como o povo entra na terra, tá certo? E de como o povo se forma como nação, cria uma identidade nacional com a monarquia. Beleza, pessoal? Então, os livros históricos, a segunda, dando sequência aí. Depois do Pentateuco, vem os livros históricos. Os livros históricos, lembrando que começa em Josué, né? E vai até Esther. Ok? Depois disso, nós temos aí outro grupo de livros, classificados como livros poéticos, por conta da sua linguagem poética, tá certo? Específica. Esses livros vão de Jó até Cantares de Salomão, tá? Então Provérbios está inserido aí, né? Livro dos Salmos está inserido aí, beleza? Todos poéticos. É a sequência aí de classificação dos livros do Antigo Testamento, tá? Então tem essas classificações aí. Quando alguém fala assim, quais são os livros poéticos? Você já sabe, opa, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, você já sabe que são livros poéticos, tá? Então tem essas classificações, entendeu? Qual o Pentateuco? Você já sabe que é Pentateuco, tá certo? Talvez antes desse curso alguém perguntasse para você o que é o Pentateuco, você não saberia dizer, agora você já sabe, tá certo? Muito bem, então tem essas classificações. O que mais que tem? E aí tem os livros proféticos, tá? Tem os livros proféticos aí que fecham, finalizam essa classificação do Antigo Testamento, beleza? Os livros proféticos. E os livros proféticos, né, eles vão começar aí em Isaías, tá certo? E vão terminar em Malaquias. São os livros proféticos. Dentro dos livros proféticos tem uma divisão, uma subdivisão. Tem os profetas maiores e os profetas menores. Por que são profetas maiores? Porque os livros são maiores, tem mais capítulos, são livros maiores. E os profetas menores são os livros pequeninos, os livros com menos capítulos, tá certo? É menos conteúdo de escrita, beleza? Por isso que nós temos essa subdivisão de profetas maiores e menores. Beleza? Então,
lembrando aí, vai. Classificação do Antigo Testamento. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Tá certo? Bom, dando sequência aqui, nós temos também as classificações dos livros no Novo Testamento. O Novo Testamento também tem classificação de livros. Vamos ver como são essas classificações, ok? Os livros do Novo Testamento são classificados desta forma. Primeiro nós temos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São evangelhos. Evangelho é uma palavra derivada da palavra grega evangelion, que significa boa nova ou boa notícia. Ok? Isso é o que significa a palavra evangelho. O que traz esses 4 evangelhos? Eles trazem a biografia do Senhor Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo, tá certo? Seus ensinamentos, enfim, sua boa notícia. E esses 4 evangelhos também mostram como Jesus se deu a escolha de Jesus dos 12 apóstolos, para que a partir dos 12 apóstolos ele aí iniciasse o trabalho da sua igreja, tá? Então, os 4 evangelhos revelam isso, beleza? Depois nós temos outra classificação aí, né, de outro livro. Aí nós temos um livro histórico, que é um só. É o livro de Atos dos Apóstolos, que dá sequência aí àquilo que Jesus iniciou, né? E o livro histórico, Atos dos Apóstolos, o que é que ele tem? O que tem no Atos dos Apóstolos? Ele tem, ele contém nele a formação e a história, tá, do início da igreja e as primeiras ações e viagens missionárias. Ele é marcado pelo cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é marcado também pelo cumprimento profético da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Alguns gostam até de dizer que o Atos dos Apóstolos são, na verdade, atos do Espírito Santo, que usavam os apóstolos e outros discípulos, tá certo? Então, conta a formação da história da igreja, o início das missões, as viagens missionárias, tem todo um conteúdo histórico para mostrar como deu-se esse início da igreja, beleza? Por isso é chamado de um livro histórico. Quem escreveu Atos foi Lucas, tá? Atos dos Apóstolos foi escrito aí pelo Lucas, o mesmo escritor do Evangelho de Lucas, tá certo? Inclusive, deixo aqui bem dito que Lucas era discípulo de Paulo. Ele era um médico daquela época, se converteu ao Evangelho e se torna aí discípulo de apóstolo Paulo. Ok? Bom, que mais que nós temos então? Nós temos aí os Evangelhos, temos aí o livro histórico de Atos. O que mais que nós temos? Nós temos então as epístolas, são cartas, tá? As cartas, elas vão de Romanos a Judas, tá certo? Começa em Romanos, vai até Judas. Mas essas cartas são classificadas. Primeiro nós temos então as epístolas de Paulo reunidas. Todas as epístolas de Paulo estão juntinhas ali, vocês percebem? Se você abrir a Bíblia, você vai olhar no índice, né, da Bíblia, tem aí a sequência dos livros, você vai ver que tem todas as cartas de Paulo aí reunidas. Então, são 9 epístolas de Paulo reunidas para a igreja, que são chamadas de cartas eclesiásticas, tá certo? Cartas eclesiásticas. E depois nós temos mais 4 epístolas de Paulo, né, chamadas de epístolas pastorais ou cartas pastorais. É que as cartas eclesiásticas de Paulo, elas são endereçadas a igrejas distintas, claro, mas para ser lida, né, para toda a igreja, tratando com problemas da igreja, né? E as cartas pastorais, que vai de Timóteo até Filemon, elas são endereçadas
especificamente a indivíduos, com um tratamento mais pessoal, né? Principalmente orientando pastores, né? Tito, Timóteo, Filemon, né? Homens que dirigiam a igreja, que eram responsáveis por um rebanho, pastores, né? Então Paulo, ele direciona essas cartas especificamente a eles, tá? Então nós temos essas cartas de Paulo. São, como você pode perceber, são 13, né, epístolas. O Novo Testamento são 27 cartas no total, né? Juntando aí evangelho e tudo. São 27. Dessas 27, 13 são paulinas, 13. E das 13 de Paulo, nós classificamos 9 como eclesiásticas, cartas eclesiásticas, que vai de Romanos a 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, e as 4 epístolas pastorais, aí que vai de 1 Timóteo a Filemon, beleza? Depois nós temos a epístola de Hebreus, que ela é destinada especificamente aos cristãos hebreus, tá? E o autor da carta aos Hebreus é desconhecido, tá bom? Tem várias aí hipóteses de que talvez tenha sido Apolo, outros dizem que talvez tenha sido Barnabé, outros dizem que talvez foi Priscila, né, ou Áquila, enfim. São várias ideias, alguns dizem que acham que a carta era de Clemente, tem tanta ideia, mas são especulações. Nós não sabemos da autoria dos hebreus, a carta aos hebreus. Só sabemos que quem escreveu tinha um profundo conhecimento bíblico e o seu conteúdo é muito profundo, tá? A epístola de Hebreus é preciosíssima. Embora ela tenha sido direcionada aos hebreus daquele tempo, os hebreus convertidos, ela fala muito, nos ensina muito a nós, gentios, né? Também, beleza? Muito bom. Ali tem fundamentos sobre quem é Cristo e seu trabalho, né? Como Salvador, como mediador, como Senhor absoluto das nossas vidas. Beleza? Então, depois da epístola de Hebreus, nós vamos ter então as epístolas gerais ou epístolas universais, tá bom? Essas são 7 epístolas, tá? As gerais e de autores diferentes. Aí nós vamos ter João, epístola de Pedro, nós vamos ter epístola de Tiago, né? De Judas, tá certo? Essas epístolas aí, elas vão de Tiago a Judas. São 7 epístolas. São gerais porque não são direcionadas a uma igreja especificamente ou a pessoas individualmente falando. Como são as cartas de Paulo, as cartas eclesiásticas são dirigidas a igrejas específicas, mas para um coletivo. As cartas de Paulo são dirigidas também individualmente nas cartas pastorais a indivíduos. Mas nesse caso aqui, as cartas universais ou epístolas gerais são direcionadas a qualquer igreja, de modo geral, em qualquer lugar, tá certo? Por isso tem esse nome. E é isso. E, por fim, o Novo Testamento é fechado, né? O seu cânon é fechado com o livro do Apocalipse, uma palavra grega que traduzido significa revelação, tá certo? Revelação. O que traz o Apocalipse? Ele fala das profecias, né, e acontecimentos escatológicos. Escatologia é uma das disciplinas de teologia sistemática que fala sobre as últimas coisas, né, o fim dos tempos, ou o fim de eras, ou o fim de todos os tempos, tá? E aí a gente vai ver então que tem essa profecia de acontecimentos escatológicos que já aconteceram, algumas profecias lá contidas já aconteceu, e outras que ainda vão acontecer, tá? Ou seja, no final dos tempos, o juízo final virá, tá? O bem vai triunfar sobre o mal, tá certo? Cristo reina e a igreja é vitoriosa reinando com Cristo, beleza? É esse o conteúdo do Apocalipse, tá bom? Quem escreveu o Apocalipse foi o João, o apóstolo, beleza? Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula, tá? Tem esse conteúdo aí. Eu demorei um pouco mais nesse vídeo porque eu fiz a apresentação do que é o curso, de quem está inscrito, como é que funciona, me apresentei, né, um pouco mais.
E então demorei um pouquinho, aí perdi quase 9 minutos aí do início do vídeo fazendo essas apresentações, o conteúdo, apresentei os livros sobre a matéria, né? E só depois eu comecei a falar do assunto. Então, próximas aulas haverão outros vídeos, claro, mas serão vídeos mais curtos, tá? No máximo aí até 30 minutos, de 20 a 30 minutos, no máximo, mais curtos que esse aqui, tá bom? Bom, pessoal, se você tiver dúvida, você vai entrar no grupo de estudo, vai tirar dúvidas específicas dessa aula aqui, desse conteúdo aqui, tá bom? Não vamos lá no grupo, né? Não vamos ficar saindo muito do tema, senão a gente dispersa, né? A gente bagunça todas as ideias. Vamos focar aqui no que estamos estudando. Então, tudo que tem a ver com esse vídeo aqui, com essa matéria aqui de bibliologia, será respondida dentro do seu tempo, ali no grupo do WhatsApp, grupo de estudos que nós temos aí para os inscritos nesse curso básico da IBF. Ok, pessoal? Bom, até a próxima aula, vamos falar um pouco mais sobre o conteúdo, estrutura e formação da Bíblia. Nos vemos lá, um abraço, Deus abençoe. Se inscreve no canal, compartilha com um amigo e dá o seu curtir aí. Abraço.